Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a minha história, um pouquinho dela, né, pra vocês. Bom, tudo começou na minha infância, né, com o sonho de ser médica. Eu sempre gostei, né, da medicina, e ainda mais depois que eu fiquei sabendo de uma história que minha mãe me conta, de quando eu era criança, que eu tinha um aninho, né, mais ou menos, e eu tive dor de barriga. E minha mãe, a gente não tinha condição, né, de pagar um médico particular, minha mãe foi no posto de saúde, pediu uma consulta pra mim, de urgência, que eu tava chorando muito, e a moça falou que não tinha mais vaga. Aí minha mãe pediu, né, lá, vem com o médico, por favor, pra ver se pode atender minha filha rapidinho, porque ela tá passando muito mal, tá? Minha mãe falou que implorou lá a moça. Aí ela foi e falou, deixa que eu vou ver com o médico. Aí chegou o médico falou assim, pode vir então, no final. Aí minha mãe disse que foi muito maltratada pelo médico, porque ele ficou jogando na cara dela como se a culpa de eu estar com dor de barriga fosse da minha mãe. Aí ele começou a comparar com o filho dele, falou assim, meu filho tem tal idade, sabe quando que ele teve dor de barriga? Nunca. Falando assim com a minha mãe. Então eu achei isso, depois que minha mãe me contou isso, eu achei uma falta de respeito do médico, e eu decidi que eu quero ser médica também, mas eu não quero ser essa médica. Eu quero ser uma médica que vai tratar igual, tanto alguém num consultório particular, tanto alguém no SUS. E independente de ter vaga ou não, se tiver alguém precisando da minha ajuda, eu vou ajudar. Então isso cresceu em mim de querer, sabe, ser médica e poder ajudar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu estudei até o primeiro ano na escola pública. E depois, no segundo ano, eu fui para a escola particular. Lá, na escola particular, eu passei muito aperto. Eu peguei 4 recuperações no primeiro bimestre. No segundo bimestre, peguei 4 recuperações também. Comecei a ficar sonâmbula, que eu acordava 4 horas da manhã. Comecei a ficar sonâmbula, assim, de sono, pensava em prova demais, e que eu não conseguia e tal. Minha mãe me mudou de colégio, minha mãe e meu pai, né, me colocaram num colégio que era metade da distância, então eu já acordava 6 horas da manhã, 5h30, então eu já conseguia dormir melhor. E lá eu me senti mais acolhida, sabe? Dos meus amigos lá. Quando eu cheguei nessa escola, que é o Colégio Futuro de Bicas, nossa, na hora que eu sentei na carteira, todos o pessoal da sala veio me cumprimentar, então eu me senti em casa lá. Então, isso me ajudou muito. Mas ainda peguei recuperação. Peguei uma recuperação em física, eu acho, e história. Peguei uma recuperação em história e peguei 2 finais, né? Peguei uma final em física e uma matemática. Foi em física e matemática. Então, eu peguei muita recuperação no segundo ano. No terceiro ano, eu não lembro de ter ficado de recuperação, mas que eu ficava muito na pontinha, assim, pra passar. Eu lembro de eu mandar mensagem pro professor, falei, pelo amor de Deus, professor, eu preciso de 60%. Então, eu passei muito aperto. E quando eu falava que eu queria ser médica, ninguém acreditava, sabe? Porque eu pegava recuperação e o pessoal sempre falava, pra fazer medicina tem que ser gênio e tal. E eu não era esse gênio. E eu sempre quis ser médica. Aí, eu sou cristã, né, sou da Assembleia, e lá na igreja, um dia, tinha uma moça pregando, nunca tinha visto ela, não conhecia, ela estava pregando. O grupo jovem da minha igreja ia para Piquiri, num culto lá em Piquiri. E eu falei, não vou não, porque vou continuar aqui na igreja, eu estava lá na minha igreja, né, o dia todo. No final do culto, no final da pregação dessa moça, que eu não lembro o nome dela, ela virou pra mim e falou assim, menina, qual que é o seu nome? Eu falei, Mariane. Ela, quantos anos você tem? Aí eu falei, 17, 15, eu não lembro certo, mas 15, 17, já tem tempo, né? Eu já tô um pouquinho mais velha. E ela falou assim, fazendo assim com a mão, ó. Ela falou assim, olha, tive uma visão com você e eu vi você de branquinho, vestida de branco. E Deus mandou te dizer que isso significa a faculdade dos seus sonhos. Ela falou isso. Aí na hora eu pensei assim, é a medicina, é o meu sonho, é a medicina, então eu vou fazer medicina. E tal. Aí passou, meu avô teve muitas visões também. Quando eu estava perto de passar lá no vestibular, meu avô viu uma rosa de ouro descendo, escrito faculdade e sendo entregue para mim. Então eu tinha certeza que eu ia passar, eu não sabia quando, mas eu sabia que eu ia passar, porque Deus já tinha me falado que eu ia passar. Então eu formei, né, no ensino médio e comecei a estudar, fazer cursinho para entrar na medicina, porque eu não tinha passado no Enem e nem no PISM.
Aí eu fui, comecei a fazer cursinho para passar. Eu estudei 3 anos e meio, né, até conseguir passar no vestibular. Desses 3 anos e meio, 1 ano e meio, eu fiquei fazendo cursinho presencial no Eureka, em Juiz de Fora, muito bom. E nesses 2 últimos anos, eu fiquei estudando em casa, com algumas plataformas excelentes que são Estude, Biologia Total, Se Liga Nessa História e Redação Nota 1000 com a professora Maica. Então, eles me auxiliaram muito. Quando quase já dando 3 anos e meio, né, que foi o tempo de cursinho que eu precisei fazer até passar, eu ia fazer uma prova na Suprema de Juiz de Fora e tinha uma oração das irmãs aqui em casa. Aí, gente, quando eu cheguei na sala, que era onde elas estavam lendo a Bíblia na hora, em Isaías. Quando eu cheguei lá, eu senti um arrepio, sabe? Eu senti que Deus estava ali. E eu falei assim, faltava uma semana para me fazer a prova da Suprema. Eu senti um arrepio, eu falei assim, eu vou ficar escondida. Olha a mente da pessoa. Eu falei, eu vou ficar escondida, não vou ficar aqui na sala, porque se Deus quiser falar comigo, Ele sabe aonde eu vou ficar. Então eu não fiquei na sala, eu fiquei sentada na escada da sala do lado, né? Fiquei sentada lá na sala, orando, tava ajoelhada e tal. Quando veio uma irmã falando comigo, falando em mistério, né? Chegou pra mim e eu senti que era Deus falando comigo naquela hora. Eu tava ajoelhada no chão da escada. Aí falou assim comigo, por que você tá ansiosa? Olha só, gente. Por que você está ansiosa se sou eu quem vou preparar os papéis e os locais para onde você vai estudar? Nossa, quando falou isso, eu é da minha prova, tá falando da minha prova, eu fiquei todinha. E disse assim pra mim, uma coisa que ficou na minha mente, que falou muita coisa. Foi assim, você não se preocupe também com as matérias, com medo de ficar em recuperação, de ir mal na faculdade, porque eu vou te ajudar a entender todas as matérias. Nossa, então quando falou isso, eu soube, eu imaginei assim, não vou passar agora, porque falou que tem um local certo e momento certo para me passar. Mas eu fui na esperança ainda de que eu ia passar e tal, fiz a prova, tirei uma nota boa, mas não passei. Nesse meio tempo também eu tinha passado na UFJF em enfermagem e pelo Enem, mas eu não fiz, apesar de eu admirar muito a enfermagem, gostar muito da área, não era o meu sonho. Cada um tem um sonho de uma faculdade, então eu não fui, né? E aí passou o tempo, fui fazendo prova e mais prova e nada. Aí o que aconteceu? A minha avó teve que fazer uma cirurgia cardíaca e ela ficou internada lá no Pedro Ernesto, né? Acho que é lá na UFRJ. Não, na UFRJ não, na UERJ. E eu fui lá no hospital, eu amei, eu achei assim muito legal, os estudantes lá rodando no hospital. E um dia eu tava trabalhando, eu trabalhava também, tá, gente? Eu trabalhava o dia todo, de 9 às 5. E eu fui lá, eu falei assim, olha pai, saiu a inscrição da UERJ. Acaba hoje, 5 horas, isso já era umas 3h30, acho que era 5 horas. E aí ele falou assim, faz a prova. Aí eu fui e falei, vou escrever então, né? Porque desde então eu só tinha tentado provas em Juiz de Fora, que era mais perto de casa. Então eu fui, fiz a prova, tirei A. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu tinha tirado A, eu tava me preparando para a prova aberta, eu tinha já lido o livro, que era aquele Crime do Padre Amaro. Eu li o livro, eu tava super empolgada, e aí saiu a inscrição pra prova em Três Rios. Aí eu falei, se eu já tentei prova no Rio, eu vou tentar prova em Três Rios, que é metade do caminho, né? Aí eu fui, fiz a prova e passei. Nossa, quando eu passei, eu nem acreditei, porque eu já tinha feito tantas provas e não tinha passado. Aí eu parei, não fiz a segunda fase da UERJ e já comecei em Três Rios, na faculdade. E aí começou o frio na barriga, de como é que será que eu vou nessas matérias? Dizem que é muito difícil e tal. E aí eu lembrei, né, que Deus tinha falado comigo que ia me ajudar a entender. Então, eu cheguei na faculdade, assim, depois de ter lutado tanto para chegar na faculdade, você dá um valor muito grande para aquilo. Então, eu me dediquei muito, me dedico muito na faculdade, porque eu sei que foi difícil chegar na faculdade. Então, se eu tive a oportunidade de hoje estar estudando lá, foi porque Deus permitiu e porque eu me esforcei. Porque Deus também não faz as coisas, a gente não se esforçar.
Então, aí começou a chegar as provas. Gente, é Deus mesmo, porque eu tinha tanta dificuldade de entender as matérias, sabe, no ensino médio. E as matérias da faculdade fluíam, sabe? Eu olhava a matéria e não entendia. Eu até costumava dizer que eu via Deus realizando a promessa dele na minha vida toda vez que eu abria o meu caderno. Porque eu abria e eu entendia, e era o que Deus falou comigo, que Ele ia me fazer entender as matérias. E eu vou falar algo não para me exaltar, não, só para dizer para vocês como é que Deus cumpre as coisas que Ele fala. Eu tô indo pro 8º período, né? Então, a gente na faculdade, eles dão um prêmio mérito acadêmico, que é um certificado, né, e um valor em dinheiro para quem tem as 3 maiores notas, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Para a graça de Deus, já foram 6 prêmios, né? Porque do 7º período ainda não saiu. Dos 6 prêmios, nos 5 primeiros prêmios eu ganhei em primeiro lugar e no 6º prêmio, né, eu fiquei em terceiro. E isso é para mostrar para vocês como é que Deus cumpre as promessas dele. Então, ele me prometeu que ia me ajudar e ele está ajudando e sei que vai ajudar muito mais porque ele prometeu para mim. Então é isso, gente, eu tô muito feliz na faculdade. A faculdade não é para gênios. Se você tem uma promessa e se você tem um sonho, siga ele, independente do que as pessoas pensem. Se você vai mal na faculdade, no ensino médio, isso não quer dizer que você vai mal na faculdade de medicina e não quer dizer que você não vai passar na faculdade de medicina. Então você consegue, assim como eu também consegui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até logo!